estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 22 de dezembro, e eu lembro que vocês podem ter acesso ao texto escrito, que contém um volume de dados maior, além desse vídeo. Eu começaria dizendo que fechamos a penúltima semana do ano de 2017 com comportamento até bastante positivo, principalmente se levarmos em consideração as complicações no lado político e também no lado judiciário. Depois que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, adiou a votação da reforma da Previdência, discussão e votação para o próximo dia 19 de fevereiro, os mercados assumiram maior volatilidade, tiveram muitas mudanças de sinal intra e entre pregões e sem fixar uma tendência mais definitiva. Ao longo dessa semana, proliferaram declarações do presidente Temer. Em ocasiões ele chegou a proferir 5 discursos, e também seus ministros, que falaram praticamente a semana inteira. E eu começaria dizendo que, de forma muito simplificada, ressaltaram a necessidade de aprovação da reforma da Previdência, e o ministro Diogo foi mais enfático, dizendo que sem a aprovação de algumas receitas, e essas receitas não foram aprovadas, por exemplo, como os fundos exclusivos, a tributação, e também a decisão do STF, que aconteceu na semana, isso poderia obrigar mudanças no orçamento, visando manter aquela previsão de déficit fiscal no ano de 2018 de 159 bilhões de reais. Tivemos na semana uma divulgação de uma pesquisa CNI-IBOP, que deu a aprovação do presidente Temer, subindo de 3 para 6 no quesito bom ou ótimo, e 9% dos pesquisados aprovaram a forma de governar, e anteriormente isso estava em 7%. O STF, através do ministro Lewandowski, suspendeu a MP que adiava o reajuste dos servidores públicos, e também suspendeu o aumento da alíquota de contribuição à Previdência, que passaria de 11% para 14%. O ministro Diogo voltou a falar que o governo poderia recorrer dessa decisão, e também ao longo da semana acabamos tendo, já que estamos falando de judiciário, vários presos da Lava Jato sendo soltos, entre eles Marcelo Odebrecht e também Lúcio Funaro. Na economia, tivemos a prévia da inflação oficial medida pelo IPCA 15, ele mostrou uma alta no mês de dezembro de 0,35%, acumulando no ano e em 12 meses inflação de 2,94%, e isso é a menor taxa desde o ano de 1998. Também foi divulgado pelo Banco Central o relatório trimestral de inflação. Ele veio com dados bastante otimistas, mostrando a previsão de inflação caindo de 2,9% para 2,8% em 2017, PIB subindo na visão do ano de 2018 para 2,6%, na previsão anterior era 2,2%, formação bruta de capital subindo, consumo das famílias subindo, enfim, um quadro bastante positivo, e os mercados reagiram favoravelmente a isso. O mesmo relatório trimestral de inflação deixou praticamente explícito que o Copom, na próxima reunião do mês de fevereiro, deve atuar no sentido de reduzir a taxa Selic em pelo menos 25 pontos para uma Selic de 6,75%. Segundo o Banco Central, a conjuntura atual prescreve uma política monetária mais estimulativa. O Tesouro Nacional, na semana, anunciou que a dívida pública federal em novembro atingiu 3,5 trilhões de reais, uma expansão de 1,6%. Tivemos ainda a divulgação do déficit em conta corrente referente ao mês de novembro. No ano, temos em 12 meses, 11,3 bilhões de dólares de déficit, mas isso é amplamente, fartamente coberto pelo investimento direto no país de 80,8 bilhões de dólares, algo como 3,96% do PIB brasileiro.
Também soubemos que o estoque de crédito no mês de novembro ficou em 3,06 trilhões de reais, uma alta no mês de novembro de 0,4%, e a inadimplência no crédito livre caiu de 5,4% para 5,3%, o que é um dado positivo. O período também, falando especificamente do mercado acionário, englobou o vencimento do mercado de opções para o prazo de dezembro, um volume de exercício de 4,5 bilhões de reais, e as ações líderes, Vale, Petrobras e Banco Itaú, tiveram forte volatilidade ao longo de toda a semana. Os investidores estrangeiros mudaram drasticamente a sua postura, passaram a alocar recursos no mercado, e até o dia 20 de dezembro a alocação no mês estava em praticamente 2 bilhões de reais e no ano acumulando 11,7 bilhões de reais positivo. Falando um pouco de cenário internacional, semana marcada principalmente pela preocupação com a aprovação da reforma tributária proposta por Donald Trump nos Estados Unidos. Ela foi aprovada nas duas casas do Congresso americano e o presidente Donald Trump sancionou, vai sancionar ainda na sessão desse dia 22, essa medida, juntamente com a elevação do teto provisoriamente até o dia 19 de janeiro, a data prevista, como um dado paliativo, mas impedindo que o governo paralise as suas atividades. Tivemos ainda discurso de presidentes de FEDs regionais, e eu cito Cascari, de Minneapolis, que disse ser contrário à elevação. Aliás, na última votação do FONC e do FED, ele votou contra a elevação da taxa de juros, com uma taxa de inflação muito baixa e fora da meta. Cascari diz ainda que são poucos os empresários que acreditam que a reforma tributária possa atrair grande volume de investimentos para a economia americana. Tivemos também a divulgação do deflator de preços ao consumo, o PCE, de novembro. Ele subiu 0,2%, núcleo em 0,1%. Essa é uma medida de inflação que o Banco Central gosta muito. As encomendas de bens duráveis subindo 1,3%, os gastos com consumo subindo 0,6% e a renda pessoal subindo 0,3%, todos esses dados do mês de novembro. O índice de atividade nacional calculado pelo FED Chicago para o mês de novembro caiu para 0,15 pontos, e o índice de Filadélfia da atividade industrial subiu em dezembro para 26,2 pontos. Também tivemos ao longo da semana a última revisão do PIB americano referente ao terceiro trimestre de 2017, uma alta anualizada de 3,2%. No Japão, o Banco Central japonês manteve a política monetária estabilizada, o que significa dizer taxa de depósito negativa em 0,1%, e o presidente do Banco Central, Kuroda, disse não precisar de mudar a política monetária até que a inflação aponte para 2%. E, além disso, disse que o país ainda pode conviver com políticas expansionistas e que terminou a fase deflacionária da economia japonesa. Na Alemanha, tivemos o indicador IFO de sentimento econômico, ele caiu para 117,3 pontos em dezembro. A inflação medida pelos preços no atacado, o PPI de novembro, teve alta pequena de 0,1%, taxa anualizada de 2,5%, e a primeira-ministra Angela Merkel deu alguns passos no sentido de formar a coalizão com o Partido Social Democrata. No Reino Unido, ainda muita preocupação com o Brexit, com a fraqueza de Theresa May, sua primeira-ministra, e com o FMI preocupado com um encolhimento da demanda interna pelas incertezas que a saída da União Europeia trazem. Resumo da semana, faltando poucos minutos para o encerramento do mercado por aqui.
Na semana, Bovespa mostrava uma alta de 3,45%, o índice estava em 75.114 pontos, e esse número é importante que seja mantido acima. O Dow Jones, faltando 1 hora para encerramento, mostrava na semana alta de apenas 0,37%, Nasdaq na mesma base alta de 0,32%, e o dólar na semana fechou cotado a R$ 3,34, uma alta de 0,97%. Falando um pouco da perspectiva para a próxima semana, eu começo lembrando que temos uma semana super curta, de 3 pregões apenas, e tradicionalmente os mercados vão parando, a liquidez vai secando, ninguém quer mais fazer operações, quer garantir o que já está feito, fechar o seu balanço do ano de 2017, mas eventualmente a gente tem sempre alguém que acredita num rally de curtíssimo prazo e alguém que tem que preservar, ajustar algumas posições de carteira. É exatamente nesse comportamento que a B3 vai se inserir e se desenvolver juntamente com um ambiente político e econômico complicado, por um recesso no judiciário, recesso no parlamento brasileiro também, e as notícias da área econômica escasseando. O próximo ano começa exatamente nesse espírito e deve demorar um pouco para engrenar uma tendência mais consistente, e é isso que nós esperamos. Fazendo uso da análise técnica, diríamos que o mercado da B3, a nossa Bovespa, terá que se sustentar acima daquele patamar citado de 75.100 pontos, tentar uma pernada um pouco mais longa, passando por 77.000 pontos e buscar os 78.000 pontos, um pouco acima disso, que foi o recorde desse ano. Mas certamente nós temos que associar isso a um bom encaminhamento, um bom direcionamento da reforma da Previdência. Sem isso não há solução. Antes de encerrar, eu desejaria um feliz ano novo a todos, que venha um novo ano para todos nós de grande sucesso e sigam com a gente em 2018. Até o ano que vem, até a próxima segunda-feira, quando nós retomamos de manhã cedo o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.